Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Sei que o Senhor já escreveu com sangue de Jesus o meu milagre verei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Olá a todos e todas, graça e paz esteja sobre a sua vida. Mais uma semana que o Senhor nos concede. A minha oração é que bondade, misericórdia, amor, perdão, graça, tudo aquilo que é abundante em nosso Deus esteja presente sobre sua vida, não só como objeto das bênçãos dele, mas também como prática nossa para com o nosso semelhante. Que recebendo de forma tão abundante do Senhor, a gente possa compartilhar as suas infinitas misericórdias e bênçãos sobre a face da terra, pois assim somos sal da terra e luz do mundo. Que sua semana seja de paz, cheia da graça do Senhor. Eu quero mais uma vez, com sua atenção e bondade, compartilhar contigo a palavra do Senhor que veio ao meu coração, a partir do texto de João, capítulo 8, a narrativa da mulher que é pega em adultério, o verso que vai do número 2 ao número 11, que diz assim: Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Você é conforme a lei de Moisés? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra sobre essa mulher. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Como assim Jesus não condena a mulher pega em flagrante de adultério? Isso é a pergunta que um religioso se faz. Como assim não condená-la? Se tem testemunha, se é verdade, se ela foi pega em flagrante no pecado, em algo tão horrível, um ato de traição,
de seu marido ou de envolvimento com um homem casado, como assim não condenar? Tenho certeza que as pessoas traídas nesse cenário ficariam tomadas de ódio, tal qual os religiosos ficam. Isso é bem comum. É como se eles perguntassem, questionassem Jesus. A lei de Moisés condena, a moral da sociedade condena, a liderança religiosa, entendendo-se que esses têm uma percepção aguçada a respeito do que é justo, correto, não só para com os homens, mas segundo a vontade de Deus, tudo condena. E só o Senhor não condena. Um religioso questionaria Jesus nos dias de hoje e dizia: porventura você não está sendo um conivente, permissivo com o ato dessa mulher não condená-la? Alguns conclamariam Deus e diriam: a mão de Deus vai pesar sobre você, mulher. Eu sou capaz de dizer que naquela época os religiosos eram menos hipócritas do que nos dias de hoje, visto que antigamente eles ao menos tinham a coragem de pegarem pedras para fazer sentenciar aqueles que eles julgavam condenáveis. Hoje em dia as pessoas conclamam Deus para fazer a condenação, o julgamento, a crueldade, visto que elas mesmas não têm coragem de fazer. E ainda citam textos bíblicos para dizer que nós não devemos julgar as pessoas, mas Deus julgará, e deseja toda a morte e destruição da parte de Deus para com a outra, porque elas mesmas não têm coragem de fazer, apesar de fazerem com sua boca e com seu coração. Mas é interessante que a primeira atitude, a primeira coisa que vem à mente das pessoas ao enxergar um pecador, alguém falho, alguém que tropeça sob determinadas circunstâncias da vida, seja do ponto de vista moral, enfim, qualquer que seja, é a condenação. O ser humano tem um certo prazer, uma certa atração por condenar o outro. Porque na cabeça das pessoas hoje, justiça tem a ver com condenação, com sentença, com enclausuramento, com morte, com punição, com vingança. Essa é a compreensão primeira que a grande maioria das pessoas tem a respeito de justiça. E justiça é uma das coisas que primeiro se busca diante de atos de delito. Se alguém rouba, pede-se justiça. Se entende justiça como condenação, condena-se. Se alguém adultera, pede-se justiça. Justiça se entende-se como vingança, então retribui-se na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Essa compreensão equivocada é justamente o que tem deixado as pessoas cada vez mais cruéis, frias, sanguinárias, vingativas, secas, amarguradas. Porque, como diz Jesus no Sermão da Montanha, não julguem, porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. E isso não significa lei do retorno, né? Você vai receber da mesma moeda. A questão não é essa. Jesus está dizendo que à medida em que nós instituímos condenações, julgamentos, formas, meios de julgar pessoas por causa de determinados delitos, sendo nossos meios extremamente equivocados, nós criamos uma espécie de jurisprudência, de formatação, de configuração de sentença e de perspectiva que vai acabar voltando sobre nós em algum momento. Mas as pessoas continuam fazendo isso. As pessoas enxergam os defeitos alheios, os pecados alheios, expõem ela a público para que o público se volte contra ela também, em injustiçamento, em vingança, em condenação, em crueldade, em apedrejamento, seja social, verbal, seja lá o que for. Como fizeram com essa mulher, colocaram ela em público e convida todos os outros para massacrá-la. Isso se faz hoje muito mais, principalmente por causa das redes sociais, se faz de todas as formas possíveis, imagináveis.
E o que isso acaba gerando? Essa forma de justiçamento, de condenação religiosa, mundana, perversa. Que pena que religioso e mundano estão na mesma... são quase que sinônimos diante do Evangelho. Isso gera um terror, medo, não só para quem é julgado, mas para as pessoas que estão ao redor. Elas começam a viver amedrontadas, angustiadas, vigiando cada momento, cada palavra, cada situação da sua vida, cada fala. Por quê? Porque elas sabem que amanhã é elas que podem estar ali no meio. Não existe espaço para misericórdia, para compaixão. Não existe a pergunta: por que você fez isso? Como pode ser melhorado? Como podemos tratar? Se institui uma sociedade onde tudo é a ferro e fogo. E mais cedo ou mais tarde, até mesmo os que feriram e machucaram serão também queimados e machucados. Uma sociedade, num mundo onde tudo é olho por olho e dente por dente, no final das contas, todos terminaremos cegos e banguelos. Pavor. Viver sobre constante vigilância de tudo a todo momento, querendo passar a todos uma impressão de impecável, de mais do que santo, ou de uma santidade comprometida, equivocada sobre o seu sentido, sobre o que de fato vem a ser. Porque senão estamos passíveis ao julgamento de Deus e ao julgamento dos homens. E que tipo de vida é essa? Que tipo de Deus seria essa que está vigiando constantemente os seus movimentos, falas, intenções, ações, buscando algum erro para poder te condenar, te apedrejar? Esse Deus eu não quero. E nesse Deus não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo sim se revela a justiça segundo Deus. E se revelou de forma poderosa nessa narrativa. Porque em meio à ferocidade, o desejo de punição e destruição impelido pelos homens, pelos religiosos e aceito tão comumente por aquela comunidade, Jesus vem e, ao invés de botar a condenação em primeiro lugar, manifesta que a justiça de Deus mais tem a ver com a salvação, ou seja, com a graça e a misericórdia, com a compaixão, com o perdão, com a regeneração, com a restituição da pessoa, do que com a condenação dela, com a destruição dela, com a aniquilação dela. A justiça de Deus é graciosa, misericordiosa, é perdoadora, é regeneradora. Ah, mas Deus também é justiça. Sempre o religioso, quando a gente fala do amor de Deus, ele diz: mas Deus é justiça também. O amor de Deus é justamente a justiça, não são duas coisas distintas. Amor e justiça divina são as mesmas coisas e as pessoas parecem não entender. Sempre quando a gente fala do amor de Deus, o religioso diz: mas Deus também mas nós temos que falar também da justiça. Pregue as rosas, mas pregue os espinhos também. Rosa e espinho são as mesmas coisas, é uma flor só, elas estão juntas. Não preciso dizer a ninguém que rosa tem espinhos, todo mundo sabe. Da mesma forma, quando eu falo do amor de Deus, o amor de Deus implica em justiça. Se você lê João capítulo 3, verso 17, ele diz no 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já no 17 diz: porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Da mesma forma, em João capítulo 12, verso 47, o próprio Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e não as obedece, eu não os condeno. Porque não vim condená-los, eu vim salvá-los. Ou seja, um outro julgará eles no último dia, ou seja, a condenação é uma coisa reservada para o último dia, seguindo os critérios divinos, e acontecerá por intermédio divino. Não cabe a nós, homens. Deus não está nesse momento trazendo condenação sobre ninguém, porque a prioridade, isso eu quero que você guarde em seu coração, a prioridade divina para com os homens é a salvação. E o que o Senhor quer de nós é que tenhamos como prioridade divina a salvação nossa, minha e a salvação do meu semelhante. E como isso acontece? Segundo a justiça de Deus, não dos homens. Na manifestação justamente do amor.
Jesus não é permissivo, Jesus não é conivente com o adultério, Jesus não acha o adultério uma coisa natural como a sociedade de hoje acha. Não é isso, não é ser secular, mundano. Jesus só sabe que faz parte da condição humana o tropeço, o pecado, o erro. E constantemente faz aquilo que ele veio fazer, nos abrir os olhos, nos convencer, nos fazer enxergar que essa forma de vida é destrutiva, é perigosa, não apenas aqui e agora no mundo de tanto justiçamento, vingança, preconceito, hipocrisia, maldade, ira, enfim. Mas também no além, no ali e além. Deus olha para aquela mulher cercada de tantos homens com pedra nas mãos. Olha para aquela multidão, coitada, também tão equivocada, tão perdida. E dizendo a eles, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Está dizendo, olha, você pode estar aqui amanhã no lugar dela. Então saiba que você que arrumar a pedra, que amanhã você pode ser justamente o alvo. Misericórdia e a compaixão do Senhor para aquela mulher constrange todos os outros. Constrange a própria mulher. Misericórdia e a bondade do Senhor para aquela mulher faz com que todos percebam que também são pecadores e que o que eles estão fazendo é justamente o que farão com eles futuramente. Convida a todos a uma reflexão e o abandono do pecado. Não é conivência. Jesus olha para aquela mulher, pergunta onde estão seus algozes, aqueles que te condenavam. Ela diz, não ficaram nenhum. E Jesus diz, olha, eu também não te condeno, essa não é a minha prioridade, esse não é o meu desejo, eu não tenho prazer nenhum a isso. Agora, filha, vai, não comete mais, abandona essa vida de pecado. Como ele diz a tantas pessoas, vai, não peca mais, filha, não vive assim, sabe pra quê? Pra que não te aconteça coisa pior. Aqui, agora, ali, além. Porque a prioridade de Deus é a salvação das pessoas. Saber disso, enxergar isso nas páginas da Bíblia, no Evangelho de Cristo, ser convencido dessa verdade pelo Espírito Santo, é libertador. Se enxergar sobre a ótica de Jesus é libertador. Porque sendo eu pecador e sabendo Ele de todos os meus pecados, ainda assim, ao invés de me condenar, mesmo tendo poder para me condenar, Ele me ama. Ele me ama. Ele me dá tempo, Ele tem paciência comigo, Ele espera e ao mesmo tempo efetua os processos necessários dentro de mim para que eu abandone. E obviamente isso não anula a minha escolha, a minha responsabilidade, não, mas eu me permito e sou constrangido pelo amor de Deus, a fim de que, percebendo que melhor coisa é viver segundo a justiça dele do que a justiça desse mundo, eu vou sendo convencido e transformado mediante a sua graça. É libertador, porque mesmo percebendo as minhas mazelas, fraquezas, fracassos, equívocos, pecados, também percebo o valor que eu tenho para Deus. Porque mesmo sendo pobre, miserável e pecador, o Senhor me valoriza e me ama a ponto de querer me salvar. A ponto de, diante de uma multidão de acusadores, me absorver, me convidar a caminhar com Ele e desejar me ver eternamente com Ele. Jesus me ama demais. Jesus me valoriza demais. Ao derramar seu sangue na cruz por mim, pecador, Jesus manifesta o valor que eu tenho. O apóstolo Pedro vai dizer que nós fomos comprados não com preço de ouro e prata, coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Ou seja, Deus me ama demais. Eu sou pecador, mas sou alvo, em primeiro lugar, não de condenação da parte de Deus, mas de salvação, de graça, de misericórdia, de bondade. A justiça de Deus se configura dessa forma. De forma que Ele não quer que eu seja apedrejado, condenado, jamais. Que Deus não tem um prazer masoquista em colocar pessoas no inferno. Que Deus não tem prazer, desejo algum de pesar mão, de castigar, de machucar pessoas. Tudo o que Deus quer é o primeiro desejo, é o primeiro objetivo do seu coração, é a razão pela qual Ele enviou o seu Filho ao mundo, é me salvar. Me salvar dos meus pecados, dos meus equívocos, me salvar da condenação vindoura do último dia,
me salvar das consequências imediatas dos meus pecados, me salvar da total ignorância, das mentiras que esse mundo torna tão comum como prática, me salvar de ser um juiz do meu semelhante, me salvar a fim de que eu viva segundo a vontade do Pai, do Criador, e seja como o seu Filho Jesus, agradável a Ele, santo, irrepreensível, extremamente amoroso para com o próximo, paciente para com as mazelas alheias. E percebendo tudo isso, eu me torno paciente para comigo mesmo, sabendo que eu estou sendo santificado, regenerado, modificado. Apesar de já salvo e justificado, eu estou num processo, dia após dia, para ser mais parecido, voltar à imagem e semelhança do meu Senhor. Eu te convido a essa alegria. Eu te convido à alegria de ser salvo, eu te convido à alegria de viver como alguém que foi alcançado pela salvação de Cristo Jesus. Pois não há coisa melhor nessa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue cuidando de você e te enchendo de paz. Que a sua semana seja alegre e que as infinitas misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida. Um grande beijo. Fica com Deus.